Olá, meu nome é Diana Negrão Cavalcante, sou professora universitária, membro da Associação Caminho Azul, instituição sem fins lucrativos que atua na vertente de formação de recursos humanos, atendimento a pessoas com autismo e capacitação profissional. Eu sou coordenadora do curso de mestrado profissional em Diversidade e Inclusão da Universidade Federal Fluminense, universidade em que eu sou professora. Sou formada em Ciências Biológicas, com mestrado e doutorado em Química. Mas o que me habilita a estar aqui hoje com vocês é que eu sou mãe de um adolescente com autismo, que me desafiou a ter um maior aprendizado sobre o transtorno, sobre o funcionamento do cérebro do autista, e assim me capacitei um pouco para tentar dividir hoje com vocês esse conhecimento que eu fui adquirindo ao longo do tempo e que transformou minha vida profissional para hoje atuar nas pesquisas envolvendo o transtorno do espectro do autismo. Estou participando hoje de forma voluntária aqui no evento do Autismo em Foco, com muito prazer, com muita alegria, nessa iniciativa que o grupo do Autismo em Foco está fazendo para que, nesse período de pandemia, nós ainda estejamos juntos, dividindo conhecimento. Então, vamos lá para o nosso aprendizado mútuo, meu e de vocês. Bom, o tema da minha apresentação vai ser atualidades do transtorno do espectro do autismo e os seus desafios para a inclusão. E o foco da minha palestra vai ser o cérebro, o funcionamento do cérebro desse indivíduo com autismo. Desde o século desde o século XV, já se tem relatos na literatura sobre a descrição de comportamentos de pessoas que levam a entender que seja do autismo. No entanto, só no século XX, na década de 40, com os trabalhos desenvolvidos pelo Hans Asperger e outros cientistas da época, é que o termo autismo foi usado pela primeira vez. Com isso, vários estudos posteriores foram realizados e hoje a gente tem um entendimento do transtorno do espectro do autismo como sendo um distúrbio do neurodesenvolvimento. Por essas questões históricas, envolvendo principalmente os mecanismos, a heterogeneidade desse transtorno, eu aconselho fortemente quem quer se aprofundar no assunto a ler a revisão da Catherine Lord, que foi publicada esse ano, 2020, cuja referência está aqui embaixo do vídeo, de que ela relata com muita propriedade toda a evolução histórica dos conceitos de autismo ao longo do tempo. Então, como eu estava falando, o transtorno do espectro do autismo ele é entendido já como um distúrbio do neurodesenvolvimento. E ele tem características altamente hereditárias e grande heterogeneidade na sua apresentação. E muitas vezes co-ocorre com outras condições, com as chamadas comorbidades. E essas características do autismo, elas são utilizadas, o padrão que se utiliza para que a gente tenha o diagnóstico, ele está ancorado no DSM-5, cujas características dividem o TEA, agora chamado por esse grande nome guarda-chuva, transtorno do espectro do autismo, em 3 graus, o leve, o moderado e o severo, ou grave. Essa descrição do DSM-5, ela, apesar de ser amplamente divulgada e utilizada de forma corriqueira no meio médico, ela não é embasada nos códigos, não é embasada não, desculpa. Ela não faz parte de muitos países que são signatários do Código Internacional de Doenças. O Brasil é um deles. E no Brasil, por conta de ser um signatário desse código, muitas vezes a gente vai até o médico e recebe o diagnóstico com códigos do CID-10, justamente porque ele é o que está em vigor hoje em dia. A nova versão, uma versão atualizada do Código Internacional de Doenças já foi elaborado,
No entanto, ele só tem a obrigatoriedade de ser usado no Brasil a partir de 2022. Portanto, a gente ainda vai no médico e recebe diagnósticos, recebe laudos com os termos do DSM, do CID-10, que tem como base, né, as recomendações do DSM-4, em que ainda tem a síndrome de Asperger, ainda considera o autismo como um transtorno invasivo do desenvolvimento, e que tem a diferenciação, né, do autismo clássico, o sem outras especificações. A síndrome de Asperger, por exemplo, a síndrome de Rett ainda faz parte desse grande guarda-chuva. Então, o DSM-5 veio a atualizar esses termos, mas somente a partir de 2022 é que a gente vai ter esses termos na base de laudos dentro do nosso Código Internacional de Doenças. Esse código, né, esse novo DSM, esse DSM-5, ele engloba basicamente 2 critérios diagnósticos para referenciar o TEA. Tem que estar presente padrões que comprometam clinicamente ou que causem prejuízos tanto nos sistemas de comunicação social e interação social, como tem que apresentar a presença de padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses ou atividades. Esses sintomas, eles são entendidos, né, como desde o seu grau leve até o grau grave, o que significa nessas divisões de ter necessidade de muito apoio ou de pouco apoio, e não efetivamente nos sintomas. Ele não está baseado, né, os critérios diagnósticos basicamente nos sintomas apresentados, apesar de serem importantes, mas a classificação de grave, moderado e severo seria muito mais em relação ao apoio substancial ou não de que aquele indivíduo necessita. Os padrões, né, envolvendo a comunicação social e interação social, ela está ancorada não só na comunicação verbal, como na comunicação não verbal, aquela que nos permite o desenvolvimento, por exemplo, e a compreensão dos relacionamentos, a reciprocidade social. E no caso dos padrões restritos e repetitivos de comportamento, não é só a presença de estereotipia, mas também uma insistência na mesmice, a existência de interesses fixos, que podem ser tanto por um brinquedo, quando é criança, como num adulto, aquela vontade, aquela motivação de estar sempre estudando o mesmo tema, que é o chamado hiperfoco. E um dos diferenciais desses critérios diagnósticos presentes no DSM-5 é já englobar questões envolvendo as informações sensoriais. É conhecido que os indivíduos com autismo vão apresentar uma hipersensibilidade ou uma hipossensibilidade nessas questões relacionadas ao lado sensorial do seu desenvolvimento. Esses critérios diagnósticos, eles têm que estar presentes desde o início da infância, ou melhor, desde o início do primeiro dia de nascimento dessa criança. Eles devem causar realmente prejuízo na vida atual, no momento atual do desenvolvimento daquele indivíduo, e ele não deve ser melhor explicado por outros tipos de distúrbio, como a deficiência intelectual ou o atraso global de desenvolvimento. Se conhece que a prevalência, né, desse transtorno do espectro do autismo, ele é maior em homens do que em mulheres. Sendo que nessas revisões recentes, como eu falei para vocês, tem sido verificado que quando você faz pesquisas extraindo dados diretos, ou seja, daquelas entrevistas diretamente da população, essa razão, esse número de homens e mulheres que apresentam o transtorno do espectro do autismo, ele tende a ser mais homogêneo. Então, essa prevalência que se tem de dados de literatura, que é conhecido, de dados de 2010, por exemplo, que são de 4 homens para cada mulher com diagnóstico de autismo, dados atuais já indicam que não há esse critério tão forte, e a ponto de cair essa prevalência de 2 para 1.
Isso se deve principalmente por questões envolvendo o tipo de pesquisa que se faz em relação à própria definição do autismo, ao tipo de amostragem e a extensão desses dados, a extensão populacional de que se tem base o conhecimento dessa prevalência. Várias revisões têm sido feitas nos últimos anos, revisões sistemáticas, que é o que a gente chama no meio científico, e que não encontra, por exemplo, diferenças em fatores relacionados à etnia, a questões culturais, as questões socioeconômicas da prevalência do autismo. E isso pode se dever muito pela falta de estudos mais aprofundados em países de baixa renda. Nós temos muitos dados para países considerados de alta renda, mas as pesquisas científicas, principalmente epidemiológicas do autismo, ela não é muito extensa nos países em desenvolvimento, nos países de baixa renda e de média renda. Isso se reflete nos números, né? Conhece-se hoje, os dados mundiais reconhecem, né, que existe um indivíduo autista para cada 132 neurotípicos no mundo. Isso dá, em média, que a gente está falando de 52 milhões de pessoas. No entanto, dados dados americanos, né, identificados nas pesquisas americanas, indicam uma prevalência, dados de 2016, de 1 para cada 54 indivíduos. E mais recentemente, dados de 2018 já falam em 1 para cada 39 indivíduos. E alguns modelos, né, computacionais, principalmente, indicam que em 2050 a gente pode ter 1 para cada 25 indivíduos com autismo espalhados pelo mundo. E isso é uma prevalência muito alta. A gente está falando de muitas pessoas acometidas pelo transtorno. E o que é esse autismo? Qual é a causa desse autismo, né? O que a literatura mais moderna tem falado sobre isso? Tem existido um consenso de entender que o autismo é um transtorno de base genética, ou seja, afeta os genes, que tem envolvimento do meio ambiente, o meio ambiente tem uma influência muito grande, e que isso está relacionado com alguma disfunção, com algumas situações que ocorrem no sistema imune desses indivíduos. E esses conjuntos, né, dessas 3 abordagens que fazem parte do transtorno do espectro do autismo, eles levam a consequências tanto nos comportamentos sociais, quanto nas condições de comorbidades, quanto nas alterações do microbioma do intestino, por exemplo. As exposições, né, dá uma baixa tolerância às exposições por agentes tóxicos, tem um envolvimento de muitas citocinas e quimosquinas presentes, né, nos sistemas imunes e que podem estar afetados tanto na mãe, né, ativar o sistema imune da mãe, quanto na sua própria autoimunidade. E isso gera muitas consequências para esses indivíduos com autismo. Com base nisso, eu vou tentar falar um pouquinho mais de cada um desses termos para a gente poder entender essa visão mais moderna do autismo. Bom, em relação à questão genética, se conhece que o autismo, né, se reconhece que o autismo tem uma alta incidência de herdabilidade, ou seja, tem genes associados a ele, e hoje se conhece mais de 100 genes, mas também as regiões genômicas que fazem as expressões, as codificações de proteínas. Então, afeta-se, né? Existem tipos de autismo que afetam não só a sequência do DNA, como afetam a estrutura do cromossomo, tendo a ver isso com o que a gente chama de epigenética, né? E essa genética, ela difere, a genética do transtorno do espectro do autismo difere de outros distúrbios psiquiátricos, que normalmente dão início mais na fase tardia, ou seja, na adolescência ou na idade adulta. Essa genética do TEA já tem início desde a fase pré-natal. E nas famílias, né, existem muitos estudos envolvendo as famílias com pessoas com autismo,
e já se detecta que nessas famílias onde está um indivíduo acometido pelo autismo, existe uma alta incidência de mutações chamadas mutações raras ou de novo. E essas famílias, então, têm um risco 20 a 30% maior do que a população em geral de apresentar esse tipo de mutação, que são mutações raras. Em termos de exemplificação, hoje em dia a gente conhece muitos genes já com as suas respectivas funções metabólicas, né? Qual é a função metabólica que eles desempenham e que tem a ver com o autismo. Acho que os mais conhecidos, todo mundo que tem um pouco de interação com o mundo do autismo já ouviu falar no SHANK3, o SHANK1, SHANK2, SHANK3 e vários outros que já são pré-determinados que causam algum tipo de consequência para os indivíduos com autismo. Então, dessas situações genéticas, a gente consegue reconhecer que para ativar ou para expressar esse autismo, alguns fatores de risco podem acontecer, consideradas questões ambientais, que fazem com que aflore essas mutações genéticas e assim o indivíduo passa a apresentar os sintomas mais conhecidos, né, comportamentalmente falando, do autismo. Então, algumas desses fatores de risco já estão completamente evidenciados pela literatura científica e outros estão completamente descartados. E que aí eu chamo a atenção para aqueles que já têm um suporte evidencial muito intenso na literatura científica, que inclui a idade paterna, que inclui a presença de diabetes mellitus na mãe, o uso de alguns antidepressivos como o ácido valproico, a idade, né, sendo maior na mãe também existe uma correlação, a ausência, né, de ácido fólico na nutrição dessa mãe. Então esses fatores são considerados com alta correlação com o transtorno do espectro do autismo. No entanto, no extremo oposto, vários fatores são descartados pelas evidências científicas, entre elas a vacina. Então, acho que é um dos temas polêmicos, acho que hoje em dia já não tem mais essa polêmica toda, mas a vacina ela não tem nenhuma correlação com o espectro do autismo. Enquanto que outras características, outras evidências ainda precisam de mais estudos para se provar ou se descartar completamente a correlação. Entre elas, as exposições por agentes tóxicos. Existem ainda poucos estudos ou as evidências não são claras para correlacionar com o autismo. Bom, existindo então essas mutações de novo, o que isso pode expressar, né, que pode refletir no indivíduo com autismo? A gente já considera, né, já identifica uma grande diferença na estrutura cerebral do indivíduo com autismo do indivíduo que não tem autismo. E entre essas diferenças, a gente encontra diferenças histológicas, anatômicas, fisiológicas, né? Ou seja, tanto na estrutura que você vê, quanto no funcionamento desse cérebro da pessoa com autismo. Portanto, uma dessas, né, alguns exemplos que eu vou citar aqui, é que se reconhece muito bem que o cérebro autista, na sua parte do córtex, principalmente do córtex pré-frontal, é reconhecido uma grande desorganização. Isso tem a ver com uma teoria desenvolvida desde a década de 2005, 2010, mais ou menos, até pelo grande pesquisador Manuel Casanova, do sistema de mini-colunas, onde o sistema cerebral ele tem um padrão de organização, que são essas chamadas colunas, mini-colunas, em que arruma, né, o impulso nervoso através dos seus axônios muito bem estruturados para facilitar o trâmite das informações, né, neurológicas. No entanto, no cérebro da pessoa com autismo já foi verificado que esse sistema de microcolunas ele está desarrumado, prejudicando essa
essa comunicação desses impulsos nervosos. Também já foi visto umas alterações tanto nos neurônios superficiais como profundos, principalmente na porção do axônio, em que tem a parte de mielinização, a parte da bainha de mielina. Existe, né, evidências dentro do processo do neurodesenvolvimento que essa mielinização ela é desregulada durante o neurodesenvolvimento das pessoas com autismo, daqueles bebês, né, que têm o seu desenvolvimento acompanhado por exames tanto de imagem e também por exames pós-mortem. Essas regiões, né, essa desestruturação também é vista em determinadas regiões, determinados órgãos do tecido cerebral, né, do ambiente cerebral, como a amígdala, o corpo caloso, que tem sua disfunção tanto na sua integridade quanto no seu volume. É visto, né, claramente em exames de imagem uma diferença das amígdalas, por exemplo, do cérebro de uma pessoa com autismo daquela considerada de desenvolvimento típico, assim como o seu corpo caloso. Ambas as estruturas, elas estão relacionadas muito fortemente, uma com processamento sensorial e a outra com a conectividade entre os dois hemisférios do cérebro. Então, justificando, né, através dessa observação de diferenças na integridade e volume, que tanto o processamento sensorial quanto a conectividade de um cérebro de uma pessoa com autismo, ela é diferente em relação a uma pessoa neurotípica. Como exemplo, né, o processamento sensorial anormal, ela tem a ver com uma interpretação do ambiente em que situações consideradas corriqueiras por outros indivíduos podem ser interpretadas por uma pessoa com autismo como sendo um evento nocivo. E quando ela interpreta isso como um evento nocivo, ela reflete uma avaliação aversiva. Por exemplo, no caso de crianças que estão numa sala de aula, o barulho feito pelas crianças no momento de prazer ou de brincadeira pode ser interpretado pela amígdala do cérebro do autista de forma nociva, já que ele tem uma hipersensibilidade relacionada às suas questões auditivas, e esse evento dá, né, refletir para as outras áreas do cérebro, porque a amígdala é aquele órgão que vai receber a informação e ela vai transpor essa informação para as outras áreas do cérebro para que haja a resposta àquele estímulo ambiental. Nessa resposta, já que há um problema de conectividade nesse cérebro autista, essa avaliação pode se dar de uma forma aversiva. E quanto mais sentida for essa avaliação, você pode desencadear uma situação muito ruim, que é por exemplo, a automutilação, né? A autopromoção de dor para tentar impedir essa avaliação muito mais aversiva, ou até uma heteroagressividade, como no caso dos autistas que são agressivos. Então, tudo baseado numa questão sensorial e não propriamente de comportamento. Além da questão sensorial, o funcionamento do cérebro da pessoa com autismo, ela tem diferenças em relação à conectividade, que eu já falei anteriormente, que pode ser através do impulso nervoso, como pode ser pelas redes de neurotransmissores que existem no sistema cerebral. E já foi provado, né, já tem muitos estudos comprovando que há no cérebro da pessoa com autismo uma grande dificuldade no desligamento de determinadas regiões, no córtex pré-frontal, por exemplo, no parietal, em áreas, né, do cérebro responsáveis pelas questões de ação, do próprio conhecimento, da sua percepção como indivíduo. Então, é uma dificuldade no desligamento dessas regiões, muito tendo a ver com a presença dos receptores GABA, que é um neurotransmissor responsável pelo sistema inibitório das pessoas, né?
E no cérebro da pessoa com autismo, já foi provado, através de exames tanto de imagem quanto de estudos pós-mortem, que há um desbalanço nas áreas responsáveis, né, quando há processos de excitação e de inibição. Então, esses exames, né, principalmente de imagem, eu falei pós-mortem, mas foi de forma equivocada, esse desbalanço nesses sistemas de excitação e inibição fazem com que esse cérebro da pessoa com autismo trabalhe de forma muito excitada o tempo todo. E isso faz com que haja um maior gasto energético dessa pessoa com autismo. E isso reflete no seu comportamento. Um exemplo, né, já que eu falei antes, eu sou mãe de um adolescente com autismo e esse é um padrão que acontecia com meu filho. Ele ficava sobrecarregado socialmente antes da gente entender o funcionamento dele, do cérebro dele. Ele, por ficar nesse sistema excitatório mais tempo e em maior frequência ao longo do dia, ao final do dia ele tinha uma sobrecarga sensorial e ele entrava em meltdown, né, que é aquela crise que tanto acomete vários autistas. E principalmente por ter essa dificuldade no sistema GABA de inibição do sistema sensorial e do sistema de funcionamento, de neurotransmissão do cérebro. Né? E isso é provado por vários exames de imagem, né? Em oscilações, tanto em exames eletrofisiológicos quanto de ressonância magnética e principalmente eletroencefalograma com mapeamento cerebral. Tá? Então, você consegue detectar que o cérebro da pessoa com autismo, normalmente ela funciona mais e mais intensamente que uma pessoa neurotípica e tem dificuldade de desligar esse cérebro, de fazer o que por estudos de resting state, que é aquele tempo de descanso entre um estímulo e outro. Com isso, né, mais modernamente, então, já que esse cérebro fica excitado muito tempo e muita frequência ao longo do dia, se entendeu, né, que um ponto-chave a ser pesquisado é essa questão do estresse oxidativo gerado por esse excesso de funcionamento. E hoje em dia o entendimento do TEA passa por esse lado de que, na verdade, a base de todo o transtorno do espectro do autismo pode estar relacionado com um estresse oxidativo de base. Isso porque já tem conhecimento, né, a estrutura da organela celular, que é responsável por fazer a nossa energia, né, que são as mitocôndrias, já tem se achado diversos distúrbios mitocondriais nessas mitocôndrias, gerando maior problemática de estresse oxidativo. Seja pelo superfuncionamento dessa mitocôndria, porque cada vez que há uma absorção de oxigênio, há a produção de espécies reativas de oxigênio, isso é o funcionamento normal do nosso corpo, só que nós produzimos várias substâncias antioxidantes ao longo da nossa vida e a principal dela é a melatonina, que é o hormônio indutor do sono. Então, durante o sono, nós nos desintoxicamos de tudo que a gente faz durante o dia. E no caso de alguns subtipos de autismo, é provado que a mitocôndria ela acaba funcionando de forma exagerada para suprir a nutrição, né, e a energia para esse cérebro super excitado continuar funcionando. E, ao mesmo tempo, essa superestimulação dessa mitocôndria com uma deficiência dos mecanismos de antioxidação faz com que esse indivíduo entre em sobrecarga, né? É muito comum os indivíduos com autismo terem problemas de ordem de distúrbio de sono. Então, e o estresse oxidativo ele não está restrito ao cérebro. A mitocôndria não está restrita às células cerebrais. Ela está presente em todas as células do corpo humano e para poder gerar a respiração celular. E isso faz com que a pessoa com autismo apresente em sua essência uma desordem sistêmica, tá?
atingindo então não só o tecido cerebral, mas diversos outros órgãos do corpo, fazendo com que esse indivíduo tenha várias características, várias consequências no seu corpo. Se o que eu vou falar é a causa ou é a consequência do autismo, a gente ainda não sabe, a ciência ainda não chegou a essa conclusão, mas o que se sabe é que tem efeito. O estresse oxidativo é presente e as consequências nos sistemas do corpo, né, da ordem sistêmica, estão presentes. Então, eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso. Estudos, então, recentes, como eu falei, têm associado o estresse oxidativo com várias consequências desses distúrbios, né, que acometem o organismo humano, e principalmente da pessoa com autismo, visto que a organela responsável por essa geração de energia, ela acaba estando comprometida nesses indivíduos com autismo. É o que a gente chama, que está aqui em cima, de disfunção mitocondrial. Essa disfunção mitocondrial gera o estresse oxidativo, que a geração, então, dessas espécies reativas de oxigênio cria uma série de consequências, muitas delas relacionadas à patologia e o desenvolvimento clínico do autismo, né? Como neuroinflamação, uma inflamação generalizada no corpo, uma abordagem nas áreas de peroxidação de lipídios, na disfunção epigenética, né, uma desregulação epigenética, dão problemas de metilação no DNA, que é o mecanismo epigenético que a gente conhece. Então, uma série de consequências são vistoriadas a partir desse excesso de estresse oxidativo verificado nos estudos recentes envolvendo TEA. Só que isso não é exclusivo do autismo. O estresse oxidativo ele está sendo apontado nos estudos recentes como o grande causador de diversas patologias, inclusive psiquiátricas e metabólicas, como o caso do câncer. Então, existe até uma corrente dentro das pesquisas com autismo que consideram que o autismo não é diferente dos outros seres, mas ele só começa primeiro. Então, o que se tem tardiamente, por exemplo, distúrbios psiquiátricos como a depressão, a bipolaridade, que começam a acometer o indivíduo mais tardiamente, né, na sua adolescência, na idade adulta, por conta da exposição ao estresse oxidativo de forma sequencial e frequente, ela começa a acometer o indivíduo autista desde a barriga da mãe, ao ponto do primeiro ano de vida de uma criança, ela já apresentar sintomas de depressão com 1 ano de idade. Então, seria o estresse oxidativo ao extremo, né? Pelo menos é uma visão moderna que está sendo o Bloom das pesquisas científicas nos últimos anos. Mas o estresse oxidativo não é o vilão da história, até porque nós precisamos de um processo inflamatório, né? O estresse oxidativo, esse funcionamento do cérebro um pouco mais intenso, é necessário para criar um sistema de inflamação que ativa o sistema imunológico e no cérebro, né? Essa neuroinflamação, ela é a grande responsável pelo nosso aprendizado, pela nossa função cognitiva. Então, quando a gente não tem o estímulo de inflamação, é como se a gente não conseguisse aprender. Mas ela tem que estar numa vertente ideal, vamos dizer assim, em pouca quantidade, uma inflamação do bem. Quando isso acontece, são liberadas, né, substâncias que ativam, são as chamadas pró-inflamatórias, elas ativam o nosso sistema imune e isso ativa células que fazem parte do sistema nervoso central, que são tão importantes na comunicação das células quanto o próprio neurônio, que são os astrócitos e as células da glia. Então, essas ativações, né, que fazem com que haja uma ativação dos processos de mielinização, que vão fazer os impulsos nervosos correrem mais rápido dentro do corpo celular,
dentro do cérebro, tudo isso é preciso ter o desencadeador na inflamação. Mas se ela acontece de forma intensa e crônica ao longo do desenvolvimento do indivíduo, ela gera os problemas de estresse oxidativo. E aí, como consequência, as doenças inflamatórias, desencadeando então os problemas, as adversidades desses processos. Bom, com isso a gente pode perceber, né, do ponto de vista prático, o que significa isso no dia a dia da gente. Que ao ter um sistema inflamatório e acometendo o sistema imune, né, uma hiperexcitação e um estresse oxidativo, uma criação de espécies reativas de oxigênio, e não tendo um sistema antioxidante eficiente, você desencadeia doenças. Que doenças são essas? Se atinge o sistema imune daquele indivíduo, a presença de doenças autoimunes, a presença de alergias, a presença de dermatites atópicas. Se vai atingir o sistema gastrointestinal, que são os dois sistemas, né? O sistema imune e o sistema gastrointestinal, eles são os dois sistemas de interação, né, do indivíduo com o meio ambiente, já que o sistema gastrointestinal é o que comunica a gente com o nosso alimento. Então, isso, né, esse excesso de estresse oxidativo e essa deficiência de alguma via metabólica importante pode levar a intolerâncias alimentares, pode levar a má absorção de alguns nutrientes importantes para o desenvolvimento, pode refletir como deficiências enzimáticas importantes, como no caso da intolerância ao leite, que muito está associado a uma deficiência da enzima lactase. Se esse estresse oxidativo ele atinge ao metabolismo como um todo, ele pode criar situações de hipovitaminose, se a via metabólica envolvida é uma de formação ou de absorção de determinadas enzimas. Pode gerar problemas no colesterol e triglicerídeos dessas pessoas, podendo inclusive gerar problemas relacionados à síndrome metabólica, né? Se tem estudos atualmente vendo que pessoas com problemas, que apresentam problemas psiquiátricos na sua fase de desenvolvimento na infância e adolescência, são já considerados riscos de doenças cardiológicas na idade adulta. Elas já são consideradas riscos 2, né, de apresentarem problemas cardiovasculares na idade adulta. E se esse estresse oxidativo atinge o cérebro, acontece então o problema relacionado à neuroinflamação excessiva, a hiperexcitabilidade ou a hipoexcitabilidade de determinadas áreas cerebrais e problemas em vias metabólicas importantes, né, via bioquímicas, e acometendo, né, dando como consequência o distúrbio do sono, por exemplo. E esses distúrbios do sono têm muito a ver também, né, não só o distúrbio do sono, né, mais precisamente todos esses distúrbios e tudo que a gente está falando, tem totalmente a ver com o comportamento apresentado pela pessoa com autismo. Porque uma pessoa que se comunica mal e tem uma interação social deficiente, ela vai piorar, né, o seu reconhecimento do ambiente perante aquele sistema que ela está. Isso vai piorar o seu estresse oxidativo. E ao mesmo tempo, se ela piora o seu estresse oxidativo, ela gera mais neuroinflamação, o que vai comprometer o seu comportamento, pode prejudicar a sua comunicação e pode piorar a sua interação social. Então, essas comunicações, né, do indivíduo com o ambiente e o ambiente com o indivíduo, elas são primordiais para que a gente atinja tudo ao mesmo tempo para que uma pessoa com autismo tenha um bom desenvolvimento. Isso é o grande desafio, né, de hoje para a inclusão. Entender que a pessoa com autismo ela não é um comportamento, ela tem bases biológicas e fisiológicas que justificam alguns comportamentos que ela tem e que são mais fortes do que ela. Então, ao tratar esse tipo de fisiologia,
você pode melhorar um pouco o comportamento daquelas pessoas com autismo. Mas não é o suficiente, porque o comportamento é a interação daquele indivíduo com o ambiente. Se você faz com que aquela pessoa interprete o ambiente como nocivo, ele vai continuar inflamando e ele vai continuar gerando mais estresse oxidativo e vai piorar o comportamento. E esse é o entendimento mais moderno do autismo, no qual, né, se busca definir, então, para melhor, né, condução desses indivíduos, dividir em subtipos. Hoje em dia a gente já consegue dividir o subtipo do autismo em relação à deficiência intelectual. É reconhecido que pessoas com uma capacidade intelectual mais baixa vão ter maiores comprometimentos na sua comunicação social, nos distúrbios de linguagem e apresentam maiores comportamentos repetitivos. No entanto, tem um outro subgrupo que envolve a irritabilidade, nos quais você tem as pessoas com autismo que apresentam comportamentos agressivos, de automutilação, de birra. Mas, de forma geral, todos eles vão apresentar algumas comorbidades comuns, como déficit de sono, alterações de humor, ansiedade, hiperatividade e déficits atencionais. Então, entendendo que a gente está caminhando para reconhecimento de subtipos de autismo, a gente tem uma condução um pouco mais assertiva em relação à inclusão desses indivíduos no ambiente. E esse ambiente é muito importante. A gente entender o funcionamento da pessoa com autismo faz com que a gente entenda a importância desses estímulos ambientais de forma não aversiva para que esse indivíduo se desenvolva, porque fisiologicamente ele é diferente, anatomicamente o cérebro é diferente. Então ele precisa de estímulos que muitas vezes não são só aqueles clássicos para as pessoas neurotípicas. E que cada fase do desenvolvimento desse indivíduo vai apresentar diferentes necessidades. Um bebê vai ter uma necessidade diferente de um adulto, que tem uma necessidade diferente de uma pessoa idosa. E isso desde a fase do pré-natal, ou seja, desde a barriga da mãe, o ambiente tem que ser trabalhado para que esse indivíduo com autismo ou com risco potencial de autismo, caso ele já esteja numa família com risco, ele possa se desenvolver da melhor forma possível. E isso tem a ver com o uso de medicações. Muitas vezes é necessário a medicação porque o comprometimento fisiológico desse indivíduo está em vias metabólicas primordiais para o seu desenvolvimento. Então, não dá para ficar sem aquele medicamento. Ao mesmo tempo que o subgrupo de indivíduos com autismo que são propensos a comportamentos de irritabilidade, eles se beneficiam muito de prescrição de medicamentos que minimizam essas agressividades, fazendo com que ele tenha um desenvolvimento perfeito. Mas nem todo autista vai precisar de medicação. Muitas vezes a intervenção no ambiente é suficiente para que ele tenha um bom desenvolvimento. E por quê? A intervenção no ambiente vai trabalhar o conceito da neuroplasticidade, ou seja, a capacidade do cérebro aprender o tempo todo. E isso é facilitado com a presença, né, com o conjunto de terapias especializadas, que geralmente é multiprofissional, e o desenvolvimento dos talentos daqueles indivíduos, porque muitas vezes são os talentos que vão fazer a inserção desse indivíduo no meio social e gerar a independência desse indivíduo adulto. O conceito de neuroplasticidade ele é muito bem estudado ao longo dos anos, desde a década dos anos 2000, e a gente prova cientificamente que um ambiente, ou seja, a exposição
em situações de desafio para aquele indivíduo fazem com que ele adquira ou ele forme novas sinapses. E a sinapse é comunicação celular. E isso se reflete em aprendizado. Então, por exemplo, em experimentos com ratos, aqueles em que ficam com gaiolas com maiores números de estímulo, eles formam muito mais sinapses e o fortalecimento, né, das bases neuronais do ambiente enriquecido do que aqueles ratos que ficam em ambientes confinados. Provando, então, que a gente precisa oferecer desafios para os nossos indivíduos para que haja formação de sinapse. Sem o desafio, você não tem novos aprendizados, então você fica estacionado no seu desenvolvimento. Mas a gente sabe muita coisa do autismo, sim, mas ainda falta muito para que a gente entenda e compreenda essas subdivisões do autismo. E uma dessas coisas é ter mais pesquisas nas nossas populações dos países de baixa e média renda, porque a gente não conhece como é que é a incidência, como é que é a prevalência, como é a característica do autismo nos nossos países, na nossa cultura. A gente precisa de trabalhos envolvendo a diversidade étnica, linguística, socioeconômica, porque tudo isso pode impactar de forma muito intensa as escalas que a gente precisa desenvolver para melhorar e acompanhar um desenvolvimento de uma pessoa com autismo, desde as suas fases iniciais, né, na infância, até a idade adulta ou a melhor idade. Se a gente não tem um padrão de comparação, que são as escalas, a gente não sabe se as intervenções, as terapias, o ambiente enriquecido, se ele está dando resultado ou é simplesmente uma grande coincidência. Então, é preciso de pesquisas bem referendadas e bem conduzidas para que a gente supra essa lacuna do conhecimento. E hoje em dia, eu acho que o grande desafio da inclusão é justamente a gente entender essas questões biológicas desse cérebro diferenciado e desse indivíduo diferenciado por conta das comorbidades. Porque quanto mais tempo a gente demora a entender essas questões fisiológicas relacionadas ao estresse oxidativo, à neuroinflamação, à inflamação sistêmica, a gente começa a ter maiores propensões às comorbidades. E o que é desafiador no autismo não é o cérebro do autista funcionar mais rápido, é a incidência de ansiedade, de déficit de atenção, de fobias, de condutas de oposição e desafio, são as depressões, são os transtornos psiquiátricos adquiridos em função da interpretação aversiva do ambiente em que ela se encontra. Então, o grande desafio é justamente fazer esse equilíbrio desse indivíduo, tanto fisiologicamente quanto ambientalmente, e isso envolve a sociedade, para que esse indivíduo seja melhor alocado. E como é que a gente está chegando a essas conclusões e como está chegando às melhores intervenções terapêuticas e as intervenções baseadas no desenvolvimento do talento? Escutando os autistas. Né, a partir de pesquisas envolvendo os próprios autistas, os próprios protagonistas, muitas das lacunas estão sendo sanadas. E eu acho que hoje o grande fator que está alavancando essas pesquisas é o desenvolvimento da qualidade de vida, índices de qualidade de vida, que são aquelas objetivas ou aquelas subjetivas, aquela em que o autista determina o que seria melhor para ele. E as objetivas são aquelas que são necessárias para o desenvolvimento de qualquer indivíduo na sociedade. Ter uma qualidade de acesso à saúde, de educação, de indicadores, de comportamentos adaptativos, que são mensuráveis. E aquelas não mensuráveis são as da percepção dos indivíduos. A gente ainda precisa de muitas pesquisas também com esses enfoques, principalmente nos países em desenvolvimento e naqueles de baixa renda.
E isso por que é tão importante? Porque lá nos primeiros slides, como eu falei, o número de indivíduos no mundo acometidos pelo transtorno do espectro do autismo é muito grande. E isso impacta não só o indivíduo, mas toda a rede social daquele indivíduo. Nos primeiros anos de desenvolvimento, basicamente a família. E a família muitas vezes restrita só à mãe daquele indivíduo, porque é a mãe que acaba levando muito às terapias, ao desenvolvimento, às intervenções precoces. E isso se desenrola não só nos primeiros anos de vida, como em todas as etapas de desenvolvimento até a idade adulta, porque você precisa incentivar o aprendizado dessa pessoa, as transições dos grandes períodos, seja da idade do pré-escolar para a idade escolar, da idade escolar para o início da fase adulta, para o mercado de trabalho. Tudo isso precisa ser mediado de forma assertiva. Por quê? Para poder criar relações mais harmônicas e com interações mais construtivas para esses indivíduos. E nesse ponto, a mediação é primordial, porque se há um problema de conectividade e de interações sociais... Desculpa, deu um branco aqui. Se há um problema de conectividade nesse cérebro autista, a gente tem que ensinar de forma diferente para esse indivíduo. Há uma diferença, né, na hora da interpretação dos estímulos sensoriais desse ambiente. Então, um mediador, a figura de um mediador, melhora bastante a harmonia desses sistemas, desses indivíduos com autismo. E esses sistemas de mediação podem ser através de pessoas, né, que nas primeiras fases do desenvolvimento é comum ser a mãe ou os profissionais, mas pode ser através de uma tecnologia, quando a pessoa chega à idade mais adulta ou né, adolescente, adulto ou a idade dos idosos. Então, esse agente mediador ele vai funcionar nos diferentes ambientes em que a criança ou o indivíduo com transtorno do espectro do autismo se encontra. Se é na família, é uma mediação para as atividades de vida diária e nas próprias relações familiares. Muitas vezes, uma pessoa da família é o agente mediador, muitas vezes é a mãe. Na escola, no mercado de trabalho, que seja, você tem as questões de aprendizagem e as questões da socialização, em que às vezes há diferenças, né, no desenvolvimento de cada indivíduo com autismo, precisando mais de um apoio pedagógico ou mais de uma questão de socialização, e que esse agente mediador vai poder auxiliar. Assim como na comunidade, envolvendo o lazer, que é uma mediação das atividades que já são conhecidas para aquele indivíduo e a apresentação de atividades desconhecidas, que são tão importantes para o desenvolvimento cognitivo desses indivíduos. E isso tudo é baseado num olhar observador, tanto a observação do indivíduo, como da família, como da comunidade, como da sociedade. Sem esse olhar observador, é impossível a gente reconhecer como nós somos importantes como fatores ambientais para os indivíduos com autismo. A gente precisa refletir nesse ser, né, nessa pessoa que está aprendendo, a segurança, a motivação e tentar amenizar o possível, né, o quanto for possível, as dificuldades, mas não deixar de apresentar as dificuldades, porque só assim vamos ter os avanços do conhecimento. Então, nessa vertente, o grupo social tem um papel determinante na modelagem desse comportamento. Às vezes a gente acha que é um grupo social bom, mas já que o indivíduo com autismo interpreta de forma diferente aquele ambiente, muitas vezes aquele ambiente pode estar aversivo a ele. Pode, inclusive, ser um ambiente familiar, onde a sensibilidade do autista é tão forte que ele percebe um comportamento ou uma desarmonia no ambiente familiar. Tá? Então, esses fatores ambientais que são reconhecidos do ambiente através de uma mediação amorosa vai
tem o poder, inclusive, de mudar a epigenética desses indivíduos, mudando a expressão fenotípica e melhorando muito o seu desenvolvimento. Bom, eu acho que eu tentei dar o melhor recado por aí, espero que vocês tenham gostado. Eu parabenizo de novo o Autismo em Foco por essa iniciativa e deixo o meu contato para qualquer dúvida e me boto à disposição de vocês, caso tenham gostado, e trocar experiências, que sempre é bom. Obrigada a todos.